Dólar a R$ 6 bateu hoje com esse anúncio do pacote de corte ou de aumento de gastos do governo federal. Olha só, aconteceu, tá aqui, ó, R$ 6, acima dos R$ 6 a 1h12. Nesse vídeo vamos explicar para você o que é que aconteceu, como é que foi esse anúncio, por que o mercado entrou em pânico, o dólar disparou, ações começaram a cair, a taxa dos títulos, o tal de IPCA mais 7 ficou para trás, agora esse IPCA mais 7.1, 7.2, a taxa dos títulos disparou. Por que isso está acontecendo, qual a percepção, o que realmente aconteceu, todo o grande resumo desse anúncio e, claro, os impactos na economia e nos investimentos para você se preparar para os próximos passos, próximos efeitos dessa jornada, tá bom? Mas me manda aqui embaixo, o que você achou desse anúncio completo? Você gostou ou não gostou? Porque teve isenção também do imposto da renda, o que você achou? Foi produtivo ou não foi? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Queridos, vamos lá. O que aconteceu? A gente teve um pronunciamento ontem à noite, dia 27 de setembro à noite, né, do nosso Ministério da Fazenda, onde o ministro da Fazenda parece que ele praticamente lançou uma pré-candidatura, não sei se para 2026 ou 2030, né? Mas ele foi fazer um anúncio, um pronunciamento oficial. E nesse pronunciamento oficial, ele basicamente, né, explicou que teríamos um pacote de corte de gastos, né, de 70 bilhões de reais em 2 anos, né? Depois foi explicado, 30 bilhões para 2025, né? E 40 bilhões para 2026. Mas o que acontece? O que o mercado esperava? O mercado esperava pelo menos um corte de 50 bi por ano. 50 bilhões. Isso foi totalmente frustrado. Em nenhum dos 2 anos nós vamos ter um pacote como esse. Mas ontem mesmo vazou a informação de que a gente teria justamente, né, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, né? E já quando vazou essa informação durante o dia, o dólar já disparou no dia de ontem e as ações já despencaram, as taxas dos títulos dispararam, o próprio Tesouro Direto, né, suspendeu as negociações por conta dessa disparada nos títulos. E por que o mercado ele enxerga dessa forma? Porque você tem que entender uma coisa, o mercado financeiro, e você não pode ser dessa forma, mas o mercado financeiro é dinheirista, o mercado financeiro é materialista, ele não está nem aí para as pessoas, ele está pensando no dele, né? Eu vou ganhar dinheiro, eu vou perder dinheiro, então é nisso que ele pensa. Então, eu considero excepcional, uma bola muito dentro essa questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. E parece que vai ter, não está bem explicado ainda, mas parece que vai ter uma redução marginal, pequena, para quem ganha até R$ 7.500. Vocês nunca vão me ver, eu sempre falo para vocês, não tem ideologia comigo, né? Vocês nunca vão me ver sendo contra uma redução de carga tributária, principalmente para quem ganha menos, principalmente para quem é mais pobre. Precisamos fazer uma reflexão, parar de ser um pouco materialista, dinheirista e olhar o aspecto geral. Sim, temos que ter mais tributação sobre renda maior. É esse o modelo americano que funciona muito bem, né? O modelo americano funciona o seguinte, você tem um imposto de renda que chega a quase 40%, dependendo do seu nível de renda. Só que o imposto sobre o consumo é baixo. Qual é o grande problema do Brasil? O imposto sobre o consumo, ele é super alto, né? E isso aqui é uma grande sacanagem. O imposto sobre o consumo ser alto faz com que eu que preciso de uma geladeira em casa, no máximo 2, e tenho um nível de renda bem mais elevado que uma pessoa que ganha um salário mínimo, a gente paga o mesmo imposto sobre o produto. Né? Isso aqui é péssimo. Então, um imposto sobre o consumo elevado, isso aqui é muito ruim. Mas imposto sobre a renda tem que ser progressivo, tem que crescer à medida que você tem um nível de renda maior, tá? Não pensemos no próprio umbigo apenas. A gente tem que pensar de forma geral. Esse modelo americano funciona muito bem. Um alto imposto sobre a renda e um baixo imposto sobre o consumo, tá? Mas basicamente essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês e um benefício para quem ganha até 7.500, né? Isso gera um impacto de aproximadamente, aí tem vários cálculos, né? Mas de aproximadamente uns 40 bilhões de reais. Só que o governo anunciou que a gente vai ter basicamente um novo imposto, olha que maravilha, uma nova tributação que se chama Imposto Mínimo, que vai ser cobrado para quem tem uma renda de R$ 50.000 por mês ou mais. Então como é que acontece? Você esquece aquela história de renda tributável, renda isenta, dividendo, não. Qual o total da renda que você teve no ano? Foi maior do que 600 mil no ano, então você vai ter um imposto mínimo a pagar. Ah, eu tive essa renda, né, mas eu já paguei 27,5% de imposto, né, porque eu tenho essa renda porque eu sou CLT. Então, o que acontece? Eu não vou ter que pagar esse imposto mínimo, né, porque é um imposto mínimo, não é um imposto adicional, é um imposto mínimo de 10%. E parece ainda que vai ser numa escala progressiva e chega em 10% num ganho de 1.200.000 por ano. Tá tudo meio nebuloso ainda. Mas o fato é que vai ter esse imposto mínimo, né, de 10%,
a priori, né, para quem ganha a partir de R$600 mil por ano. E vai englobar dividendos, um olhar geral, um olhar holístico, né, sobre a renda como um todo. Aluguéis, salário, dividendos, juros, a renda ganhos que você tiver com investimento de renda fixa, até isso vai poder entrar. Tá tudo meio nebuloso, mas de forma geral. Qual é a expectativa? É aqui que mora o grande risco. A expectativa é que esse imposto mínimo ele cubra o furo dessa renúncia fiscal. Porque quando você tem a isenção do imposto de renda, eu gosto de falar arriscando, gente, ó. Quando você tem até quem sabe posso colocar uma câmera aqui para ir mostrando, né? Mas quando você tem essa renúncia fiscal, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, você abre mão aqui de pelo menos uns 40 bilhões, tá? De reais. A expectativa é tributar os mais ricos, né? Para que você cubra esse rombo. Mas tem um grande risco que pouca gente percebe. Qual é o grande risco? É você ter essas pessoas que ganham muito acima de 1 milhão por ano, essas pessoas que ganham 10, 100 milhões por ano, elas simplesmente pegarem e mudarem o seu domicílio fiscal, que é o que deve acontecer. Todos os regimes que a gente já viu até hoje de aumento do imposto para os mais ricos, né, fazem com que os mais ricos mudem o domicílio fiscal. Então eles tiram o domicílio fiscal daqui e vão, por exemplo, para o Uruguai. No Uruguai você tem grandes vantagens para colocar o seu domicílio fiscal lá. E assim a gente tem uma perda da arrecadação dos mais ricos e uma renúncia fiscal de quem ganha até 5 mil reais. Isso pode ser um grande tiro no pé. Toda vez que você faz um pacote fiscal que você conte com a tributação dos mais ricos, normalmente ele dá errado. Por quê? Tem uma frase que diz, né? O rico pode ser qualquer coisa, ele só não é burro. Tenha certeza que ele não é burro. Então, esse é um grande risco. Isso aqui pode dar muito errado. Mas essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil é uma grande bola dentro. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Porque na década de 90 a gente teve justamente essa isenção do imposto de renda para quem recebia na época cerca de R$900. Se você corrigir para a inflação lá de trás até hoje, vai dar mais ou menos esses 5 mil reais. Então, se simplesmente a gente tivesse aquela lei e fosse corrigindo pela inflação com o passar do tempo, que já deveria ter sido feito, a gente chegaria nessa isenção para quem ganha até 5 mil reais por mês. Outra coisa, a gente tem, né, investidores de ações no Brasil, isenção do imposto da renda para quem vende ações em até 20 mil reais por mês. Isso aqui está super defasado, é da década de 90. Se a gente pegasse, hoje seria cerca de 150 mil reais de isenção que a gente deveria ter. Então é uma sacanagem que acontece quando a gente não tem esses reajustes pela inflação. Isso aqui é basicamente o reajuste pela inflação que já deveria ter sido feita e que bom que está sendo feita agora, tá? Isso é muito bom. Mas por que foi feita? Vamos entender o que o governo ganha com isso, o que o Estado ganha com isso, o que o país ganha com isso. Um grande slogan, né, do nosso atual líder da nação, não sei se eu posso falar dessa forma, né, é o PIBão. Né? O PIBão ficou muito famoso. Então a plataforma dele, né, foi justamente lá no seu segundo mandato, agora o terceiro, mas no seu segundo mandato, foi um PIB extremamente alto, 7%, né? Pegou a carona com o mundo das commodities, e agora é um PIB acima de 3%. A gente já vem tendo, né? 2023 a gente teve um PIB de 3%, esse ano a gente deve ter um PIB acima de 3%, e eles precisam engatilhar um PIBão para o ano que vem. Como é que você engatilha um PIBão para o ano que vem? Você dá mais poder de consumo para quem? Para quem mais consome. Quem que mais consome? São justamente as pessoas que ganham até 5 mil reais por mês, que vão pegar quase a totalidade da população brasileira. Então, quando você diminui a carga tributária para essas pessoas, você aumenta nelas o poder de consumo. Eu não estou dizendo que isso é ruim, tá? Não estou dizendo que isso é ruim em primeira instância, mas você aumenta para essas pessoas o poder de consumo. Isso garante que você possa ter uma maior probabilidade de ter um PIBão, que é uma ótima plataforma eleitoral para 2026, tá? Qual é o tendão de Aquiles, o calcanhar de Aquiles, né? O grande problema é isso aqui que eu mostro para vocês há 2 anos. Muito antes de comentar em crise, muito antes, né, de falar que era arriscado investir no Brasil, muito antes da euforia de 2023, eu já mostrava para vocês algo chamado hiato do produto. O que é isso? Queridos, temos algo chamado PIB potencial, que nada mais é que a capacidade produtiva do país sem gerar transtornos inflacionários no futuro. Tínhamos isso crescendo muito até o ano de 2014. De 2014 para frente, estamos estagnados. A nossa capacidade produtiva não cresce por diversos motivos. Insegurança jurídica, reflexos, né, das descobertas de Lava Jato, por conta de diversos fatores, complexidade tributária, alta carga tributária e assim por diante. Então, estagnamos a nossa capacidade produtiva.
Ao mesmo tempo, olha o nosso PIBão aqui. O nosso PIBão já está acima da nossa capacidade máxima produtiva sem gerar transtornos inflacionários no futuro. O que acontece quando o nosso PIBão vai para cima da capacidade produtiva máxima? É só olhar para o passado. Toda vez que nós tivemos o hiato do produto positivo, que é essa linha cinza, a gente encomendou uma crise para o futuro. Então o hiato do produto ficou positivo, blum, nosso PIB derreteu. Hiato do produto positivo, blum, nosso PIB derreteu. Hiato do produto positivo, blum, nosso PIB derreteu. Depois hiato do produto positivo, blum, nosso PIB derreteu. Hiato do produto positivo, blum, maior crise da história republicana do país. Então, o que a gente está vendo? Estamos encomendando uma crise para frente. E nós vamos... Você pode fazer a coisa certa no momento errado. É o que está sendo feito agora. A coisa certa no momento errado. Porque quando você dá essa isenção, você aumenta o poder de consumo. Aumentando o poder de consumo, você vai gerar um PIBão, que vai descolar ainda mais a capacidade produtiva máxima. Vai consumir os estoques e os preços dos produtos vão disparar daqui uns 2 anos. Né? Isso é o normal que aconteça. Então, a gente está aumentando a encomenda de uma grande crise para o futuro. Por quê que isso acontece? Porque a nossa capacidade produtiva não cresce. Então, se eu tenho um poder de consumo hoje, um PIB efetivo, um PIB atual muito maior do que a capacidade produtiva máxima, eu vou consumir os estoques. E quando eu tenho baixos estoques, eu tenho aumento de preço, porque tem muito consumo para pouca oferta. Se tem muito consumo e pouca oferta, os preços disparam. Uma outra coisa muito preocupante é a nossa produtividade. A produtividade total dos fatores, a gente vê que ela vinha crescendo desde a década de 80 e a gente estagnou. Então, desde ali 2010, a nossa produtividade do país era estagnada. Se a nossa produtividade é estagnada, a gente não consegue ter ganhos de produtividade. O que significa ganhos de produtividade? Significa, a nossa capacidade produtiva ela não está crescendo, né? Mas, por quê? Por conta de todos os fatores, segurança jurídica, complexidade tributária, etc, mancha de corrupção histórica. Mas, se a gente aumentasse a produtividade, o mesmo trabalhador poderia produzir mais, mas não acontece. É culpa do trabalhador, é culpa da empresa? Pode culpar quem você quiser. O que eu estou falando aqui é que nós não temos margem para crescimento sustentável. O que a gente vai fazer é inflar um PIBão que vai nos levar para um tombão depois, né? Um tombão similar ao que nós vivemos entre 2014 e 2016 e essa renúncia fiscal só reforça isso. Então, qual é o grande perigo, né? A gente não conseguir ter essa contraposição, né? Não é contraposição a palavra, a gente não conseguir ter essa compensação pela tributação dos mais ricos, né? E conseguir cobrir esse rombo de 40 bilhões por ano que o governo encomendou, fazendo essa isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, e eu reforço que eu sou favorável a essa medida, tá? Só que, por conta da condição macroeconômica, a gente pode não conseguir arrecadar tudo isso, quem sabe, sei lá, arrecade 10 bi dessa tributação de quem é mais rico, porque um monte de gente vai tirar o seu domicílio fiscal do Brasil, né? Imagina, uma pessoa que ganha 100 milhões por ano, se ela tiver que pagar 10 milhões de dividendos, é 10 milhões de reais, não é pouca coisa. Então, provavelmente ela vai embora e vai deixar de ser tributada no Brasil, né? Então, a gente vai, abriu mão de 40 bi, conseguimos arrecadar 10, ainda a gente vai aumentar gastos em 30 bi por ano, o que anula o efeito desse corte de gastos que diz que vai acontecer. Né? Então, na verdade, esse anúncio do pacote de corte de gastos, ele meio que foi um anúncio de um pacote de aumento de gastos, né? Porque o mercado já espera que não vai dar certo essa tributação dos mais ricos. Repito, o rico pode ser qualquer coisa, ele só não é burro, tá? E isso deve elevar a nossa inflação, por quê? Por conta dessa dinâmica, né, de PIB efetivo, PIB potencial que eu acabei de explicar para você. O consumo aumenta muito, você queima os estoques, os preços precisam disparar por conta da baixa oferta de produtos na nossa economia, né? O que seria um modelo mais agradável, né? A gente ter justamente aumento da carga tributária, tá? Eu ganho mais do que isso, então eu sou impactado, mas eu sou favorável a reduzir o imposto de renda para pessoas que ganham menos e aumentar o imposto de renda para pessoas que ganham mais. Não tem problema nenhum quanto a isso. Entretanto, a gente deveria ter uma queda no imposto sobre o consumo. E isso nos levaria para o modelo americano. Assim, efetivamente, quem ganha mais dinheiro, quem gera mais dinheiro, paga mais imposto. Tá tudo bem com isso. Proporcionalidade. Mas no consumo, aí você ajuda a pessoa. Você ajuda mais do que isentar imposto de renda, embora isso já seja bom, né? Porque a pessoa que vai comprar uma geladeira, ao invés dela pagar 50% de imposto, se ela pagar 10%, o preço cai 40%. Se a pessoa vai comprar um automóvel, hoje paga 55% de imposto. Né? Se esse imposto caísse para 10%, o que aconteceria? O preço dos carros seria 40% mais baixo. Por quê? O preço dos produtos praticamente dobra por conta da tributação do governo.
né? Então, se o governo diminui essa tributação sobre o consumo, isso ajuda muito mais as pessoas que têm menos dinheiro. E no fim das contas, queridos, essa isenção nesse momento macroeconômico, no médio prazo, vai piorar as coisas, principalmente para as pessoas mais pobres, por conta justamente da inflação. Esse imposto a menos que vai ser pago, se a gente não tiver um sério ajuste de contas, corte de gastos, vai gerar inflação e a pessoa vai ver, opa, estou pagando menos imposto à renda. Né? Então, que legal. Obrigado a este governo maravilhoso. Entretanto, o que acontece? A inflação vai ser muito maior e os preços das coisas vão subir muito mais. E se você tem mais imposto rolando, vai dar certo. Qual é a estratégia, né? Se a inflação subir, a arrecadação federal também sobe, porque o imposto ele incide sobre o preço do produto, né? Então, o nosso futuro ele é um pouco triste, porque o nosso futuro é um futuro em que o presente a gente tem uma sacanagem, né? Que é a baixa tributação sobre a renda e alta tributação sobre o consumo. O modelo correto seria alta sobre a renda, baixa sobre o consumo. O que o Brasil vai virar com o tempo? Um país com alto imposto sobre a renda e alto imposto sobre o consumo. Então, vai virar a capital do imposto. Olha que maravilha. Impactos nos investimentos que a gente deve ter. Enquanto não tiver uma resolução, né, dessa questão fiscal, gastos, enquanto não tiver um anúncio, uma reforma, corte de gastos, o que vai acontecer? Taxas dos títulos vão continuar subindo, dólar vai continuar disparando. No médio prazo, se nada for feito, o novo piso do dólar vai ser os R$6. Isso é um processo natural que vai acontecer. Tá? E todos vocês que deram risada da minha cara quando eu falava de dólar a R$6, quando estava lá nos 4,60, 4,70, 4,80, espero, queridos, não desejo nada de mal para vocês. Espero que vocês entendam a dinâmica econômica para que vocês não fiquem pensando asneira, comentando asneira, falando asneira. E olha aqui, dólar na máxima de novo, enquanto eu gravo esse vídeo. Batendo aqui, ó, quase R$6,01. Será que vai bater enquanto eu estou gravando? E aí? Será que vai bater? Então é muito importante você ter essa proteção em relação ao dólar. Nós já batemos um patamar bem maior do que o patamar que a gente tinha batido anteriormente. Tá bom, queridos? Então, é normal que o dólar valorize, é normal que a gente continue vendo isso acontecendo, que as ações continuem caindo, que os fundos imobiliários continuem caindo, porque justamente essa condição macroeconômica, ela nos leva a isso, tá? Mas sou favorável à redução da carga tributária sobre a renda, principalmente para quem ganha menos. Não vejo problema em pagar mais quem ganha mais. Isso é o correto a ser feito, mas a gente precisa ter um bom reajuste, diminuir o imposto sobre o consumo para o Brasil conseguir crescer. Precisamos corte de gastos, né, para que a gente consiga realmente ser um país minimamente investível, porque hoje, cada vez mais, a gente está se tornando um país ininvestível aos olhos do estrangeiro, tá? E sem um gatilho, sem um trigger de valorização. Então, isso só reforça essa ideia de você investir no exterior, ter uma proteção no exterior e, claro, o dólar está esticado, tá? Acredito que no médio prazo esse é o novo piso, se nada for feito. Então, não quer dizer que não vale a pena fazer aporte em dólar, fazer a conversão, mas vai indo devagarinho, vá que tem uma correção por aí, vá que usar socialinho, mas vai aportando devagarinho, se você não tem nada, é muito importante, muito relevante. Tá bom, queridos? Então me manda aqui embaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre esse pacote como um todo. Você achou positivo, negativo, qual foi a sua visão final e onde vai ser o seu próximo aporte? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Fruto de tudo isso, você vai aportar no Brasil, renda fixa, ações, no exterior, o que você vai fazer? Manda nos comentários aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? É isso, um grande abraço, Deus abençoe você e sua família. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.